Olá, meus amigos, eu sou o professor Tomé Mendonça, esse é o nosso canal de ensino do YouTube e o assunto de hoje faz parte da nossa playlist de Química Geral e Química Inorgânica, que é a Geometria Molecular. É a continuação do assunto de ligações químicas, está dentro do conteúdo de ligação covalente também, tá certo? Lembrando a você que você, gostando dessa nossa aula, do nosso vídeo, marca um ok, um like, compartilhe nas suas redes sociais. Hoje eu vou mostrar para você um software de uma universidade americana, Universidade do Colorado, falando a respeito de uma simulação em Java, mostrando para você a geometria da molécula, os grupamentos, os pares não ligantes. No final do vídeo eu vou jogar o link também para você ter acesso a essa simulação, para você brincar um pouquinho e poder ajudar nos seus estudos, tá bem? Assista o vídeo até o final, acesse o link, marque um like, marque um ok, compartilhe com os seus amigos. Vamos começar! Bom, meus amigos, eu falei em sala de aula para vocês que o formato da ligação depende do arranjo do grupamento de elétrons ligantes e não ligantes. Aqui eu tenho um elemento químico qualquer e eu vou mostrar para vocês que eu posso ter ligações simples, aqui ligações duplas, aqui ligações triplas, aqui um par de elétrons não ligantes, tá certo? Nós podemos também mostrar os ângulos de ligação, mostrar a geometria da molécula, que é o nosso objetivo desse vídeo, e também a geometria dos elétrons ao redor desse elemento central. Não é o nosso objetivo aqui no caso, mas a gente pode mostrar também. Vocês vão perceber o seguinte, que independente da minha ligação, vocês vão perceber aqui que eu tenho uma molécula de geometria linear. Observe que eu tenho aqui dois elementos, independente de serem iguais ou serem diferentes, tá certo? E eu posso ter geometria aqui dos meus elétrons também linear. Vamos supor que eu retirei essa ligação simples, coloquei uma dupla. O meu composto de ligação dupla aqui eu também com dois elementos, geometria linear, um ângulo de 180 graus. Essa situação, por exemplo, você encontra na molécula do gás oxigênio, tá certo? Aqui o caso da molécula de gás nitrogênio, tenho dois elementos e uma ligação tripla entre os meus elementos. Também a minha ligação aqui demonstra que eu tenho uma geometria linear. No caso aqui, meus amigos, eu vou retornar aqui ao primeiro caso de moléculas conhecidas, né? Aqui eu tenho o CO2, o gás carbônico. Observe que a geometria das moléculas, eu vou até desmarcar aqui a geometria dos elétrons para a gente não confundir. Olha aqui, mostrar ângulo de ligações, ó, observe que eu já disse para você. Aqui é um caso de um elemento central, sem pares não ligantes, percebam isso, ó, não tem par não ligante, tá certo? E essa molécula, eu posso até mexer aqui, mudar um pouquinho a posição dele, ó. E eu tenho nessa molécula aqui um ângulo de 180 graus. Olha o formato da geometria linear. Perceba que não tem grupos não ligantes, não tem elétrons não ligantes nesse elemento central, molécula do CO2. A próxima molécula que a gente vai ver aqui, por exemplo, ó, uma molécula bem específica que a gente comentou a respeito dela em sala de aula, tá certo? É do XeF2. Note que ele também é linear, mas perceba que o xenônio é um elemento. Aqui os pares não ligantes, ó, eu tenho 1, 2, 3 pares não ligantes ocupando muito espaço. E note que o xenônico, elemento da família 8A, como eu falei para vocês em sala de aula, em condições normais da natureza ele não faz ligações. Porém, em condições específicas a gente pode ter uma molécula com essa estrutura linear, tá vendo? Ó? É o mesmo caso do BeH2 também. Olha aqui o caso também do BF3, a geometria trigonal plana, essa estrutura aqui, ó, trigonal planar. Observe aqui eu tenho um ângulo de 120 graus. Alguns alunos perguntam, Tomé, mas esse composto aqui ele não se estabiliza com 10 elétrons no elemento central. E isso é um caso específico. Depois a gente vai trabalhar com calma, dizer que esse elemento aqui, essa molécula aqui, consegue se estabilizar por um processo chamado ressonância. Mas esse é assunto para outra aula, tá bem? Depois do BF3 você tem a molécula de água também, ó, outra molécula que eu tenho dois elementos periféricos, dois oxigênios, tá? Aproximadamente quase 105 graus. Olha aqui os pares não ligantes do oxigênio, ó. Geometria aqui bent. Bent quer dizer em formato de V, ou seja, angular. Tá bem? Modelo aqui da geometria da molécula de água em angular. Olha os pares não ligantes. Note que a água tem 6 elétrons na camada de valência no elemento oxigênio. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 com esses dois dos dois oxigênios. Aí já falamos também da molécula de água, vamos ao SO2, note que ele é parecido, o enxofre, ó, ele consegue ter uma estrutura quase 120 graus, porque eu falei para vocês, vocês devem lembrar que o par de elétrons não ligante, ele tem
a capacidade de ocupar muito espaço, mais espaço até do que uma ligação. Aqui você não tem necessariamente uma ligação dupla, tá bom? É porque esse software aqui ele não sabe diferenciar, por exemplo, uma dupla de uma ligação coordenada, de uma ligação dativa. Aí você tem aqui o par não ligante e a estrutura também é angular da molécula de SO2. Note agora a geometria piramidal, ó. Note aqui a geometria piramidal da molécula de amônia. Veja que eu vou virar aqui para você, ó. Pronto, do jeito que a gente fez no quadro, em sala de aula, ó, um ângulozinho de 107 graus e 8 minutos, tá bom? Geometria de pirâmide trigonal, olha o par não ligante. Perceba que o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, então você tem 1, 2, 3, mais esses dois 5. Note que a estrutura aqui já é uma estrutura já de sólido tridimensional, né? Não é uma estrutura plana, tá ok? A molécula de CH4, metano, aqui o software ele não vai colocar para você, aqui é tudo colocado em graus, tá certo? Deixa eu só corrigir uma coisa aqui para você que eu esqueci de corrigir. Aqui é em graus, tá? 107,8 graus, tá bom? E aqui você tem, ó, metano, é o CH4. Aqui são os famosos 109 graus, 28 minutos, tá bom? A estrutura tetraédrica, parecida com aquela piramidal que a gente viu da amônia, né? Note que é bem parecida, só que aqui seria o par não ligante no caso do NH3. Observe aqui o SF4, ó, o enxofre, uma estrutura bem diferente, ó. Uma estrutura aqui de gangorra, tá certo? Ó. Essa aqui a gente não comentou em sala de aula, mas para vocês verem que nós temos aqui no elemento central enxofre, que é esse, ó. Note que ele tem 6 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4 compartilhados e 2 não compartilhados. É uma estruturazinha de gangorra, tá certo? Aqui é um caso específico, né? Um caso bem à parte. O caso aqui com o cloro sendo elemento central. Ah, mas o cloro normalmente não é elemento central. Mas lembre que a gente falou que para identificar o elemento central ele tem que ter o quê? Ele tem o maior número de elétrons de valência em menor quantidade na fórmula, né? Aqui só tem um cloro. E ele tem que ter também a menor eletronegatividade. Então, das 3 regras que a gente comentou em sala de aula, essa situação aqui se aplicam 2, né? O flúor é mais eletronegativo, tem o mesmo número de valência do cloro, mas você nota que eu só tenho um cloro e eu tenho 3 flúor. Note aqui a minha estrutura em formato de T, ó, a estrutura sólida em formato de T, tá bom? Eu posso até tirar os pares não ligantes para ficar bem claro para você, ó, para você entender, tá bem? Note essa estrutura em formato de T. Olha aqui o formato também, ó, do NH3, ó, sem os pares não ligantes. Olha aqui a pirâmide. Olha aqui o formato também da molécula de água, sem os pares não ligantes, ó, formatozinho angular, tá certo? Aqui eu tenho o XF4, ó, uma estrutura totalmente quadrada, 90 graus, estrutura quadrada plana, ó, XEF4, a gente já falou dessa estrutura em sala de aula. Olha os pares não ligantes do elemento central, ó, 2 de um lado e 2 do outro. Ele tem 8 elétrons na última camada. Do mesmo jeito aqui o BRF5, né, uma estrutura bem específica também. Ele parece com a estrutura de uma pirâmide, só que se você tirar o par não ligante, você vai notar que ela é uma pirâmide de base quadrada. Ó. Uma pirâmide de base quadrada, tá vendo? Ó? Você vai perceber aqui o flúor em cada um desses pontos. Ó. Aqui é um ângulo de 90 graus. E você vai notar que esse elemento, o bromo aqui, ele está em menor quantidade, por isso que ele é o elemento central. Aqui o PCl5, ó, a gente já falou sobre ele, já comentou. Essa aqui é a nossa bipirâmide trigonal, ó. Aqui é a zona equatorial da molécula, uma pirâmide superior e uma pirâmide inferior, tá certo? E você vai notar o SF6, que é também o segundo caso de expansão do octeto, que a gente já comentou. O PCl5 tem 10 elétrons no elemento central, e aqui ele vai ter 12 elementos no elemento central, né, 12 elétrons. Note que eu tenho uma pirâmide de base quadrada, uma bipirâmide de base quadrada ou octaédrica, tá bom? Note aqui a minha estrutura, o SF6. Olha aqui o formato tridimensional dela que é interessante, tá bom? Então, meus amigos, no final desse vídeo eu vou colocar aqui para vocês o link desse site onde você vai poder trabalhar com esse software para você poder treinar, para você poder revisar para o seu vestibular, para a sua prova. E eu desejo muito boa sorte a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Marca um like aí no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, lance esse vídeo aí no seu Facebook, na sua rede social. E até a nossa próxima aula. Muitíssimo obrigado.